Ana Silva, então vamos caminhando para o encerramento, não é, da nossa conferência. Eu passo a palavra ao Secretário-Geral da FENPROF, Mário Nogueira. Muito obrigado e uma boa tarde. E em primeiro lugar, penso, em nome da FENPROF, agradecer aos nossos convidados. Ainda aqui está o meu amigo Marcelino Mota, também neste caso, dois dos grupos parlamentares. Já agora dizer que nós até mudámos a data com prejuízo de sabermos que a doutora Ivone Patrão não poderia estar até muito tarde, por nos dizerem que a terça-feira era o melhor dia para os deputados, porque era o dia das comissões. Pronto, mas na verdade, nesta fase, e a Comissão de Educação em particular, nós sabemos, está com muito trabalho e, portanto, fazerem aqui uma perninha, como se costuma dizer, foi o possível e que nós agradecemos aos que estão, aos que já estiveram, evidentemente, e é por isso. Dizer que esta conferência é uma conferência com muita importância para a FENPROF. E porquê? Precisamente porque quando nós entregámos aqui uma petição com cerca de 30 mil assinaturas em defesa de um regime excepcional para os professores de aposentação, poderia ficar a ideia de que os professores, o que é que são mais que os outros? Aliás, porque são coisas reais e nós devemos falar nelas, quando nós entregámos a petição na presidência da Assembleia da República e a senhora vice-presidente, que estava de serviço nessa altura, a senhora deputada Teresa Caeiro, recebeu e disse-nos que tudo bem, estava de acordo que todos os trabalhadores pudessem aposentar-se mais cedo, mas não percebia qual era a diferença, por exemplo, para um professor ter de se apresentar mais cedo ou, por exemplo, um empregado de um restaurante ou de um café que passa o tempo, o dia inteiro a ouvir o barulho da louça e de pessoas a fazerem, fez o gesto até, e portanto, como é que isso não era estressante, não é? E isto, de facto, quer dizer, eu nem sequer entendemos isso na altura como sendo, digamos, uma confusão ou uma dúvida da pessoa. Levámos como um desrespeito de alguém que faz parte de um grupo parlamentar que, juntamente com outro, durante 4 anos, esteve permanentemente a dificultar e a denegrir a vida dos professores e da escola pública e, portanto, não levámos a mal porque é uma coisa que estava no sangue. Agora, na verdade, aquilo que nós também dissemos é que se com o stress partir um prato num restaurante, vendem-se outros e até iguais, não é? Enquanto que de um trabalho de um professor, os problemas que possam vir a ser criados, nomeadamente às crianças ou jovens, que não voltam a ser crianças nem jovens, nem se compram outras no mercado, o problema é diferente e, portanto, daí que, e a nossa conferência teve precisamente a ver esse objetivo, aquilo que nós quisemos aqui trazer e fundamentar, e iremos agora com certeza com as conclusões fazer, é mostrar que é muito mais o que o país perde em formação de futuras gerações, em manter os professores na situação em que hoje estão, até ao tempo em que os obrigam a estar, do que é muito mais o que se perde do que aquilo que eventualmente ganham, mantendo e não deixando aposentar-se pessoas que atingem níveis absolutamente alarmantes e preocupantes de desgaste. Nós temos hoje, e às vezes fala-se muito, daquele professor de referência, aquele professor que eu não me esqueço, aquele professor que era o grande professor que eu tive, esse sim e tal, e não sei o que mais, e que hoje aparecem nos sindicatos, com 62, 63 anos e processos disciplinares, por terem tido determinado tipo de procedimento ou de atitude perante uma determinada situação que jamais teriam numa situação e jamais tiveram ao longo da sua vida profissional e que não merecem ser obrigados a viver isto, não é? Porque nem todas as pessoas, e nós sabemos que quando se muda para 66 anos a idade de aposentação, não se muda porque a esperança de vida agora é mais prolongada. Porque em 10 anos, em 11, vamos dizer assim, porque uma das greves primeiras que os professores fizeram foi precisamente em 2005, 2006, contra o aumento, e foi quando começa, digamos, o agravamento das condições da aposentação, foi há 10 anos. E em 10 anos aumentou 10 anos. Em 10 anos aumentou 10 anos. E, portanto, em 10 anos as pessoas não ganharam, até porque hoje a escola é mais exigente, as respostas são de outro tipo. Eu dizia aqui à Ivone Patrão, levou umas reguadas e o pai não foi lá, mas o professor hoje não precisa de dar reguadas, basta abrir os olhos um bocadinho mais ao aluno e a mãe vai perguntar o que é que se passou. E pô, o pai, não é? E, portanto, o tempo é outro, a exigência é outra, mas obriga-se as pessoas a estarem ali e mais.
e diz-se assim: porquê é que os mais velhos não apoiam os mais jovens? Em primeiro lugar, já se disse aqui, porque não há mais jovens, não é? Nós hoje entrávamos numa escola há uns anos e sabíamos, ali era o grupo dos contratados, aquela malta e tal. Hoje não se distingue nada, porque é tudo pessoal, os mais novos têm 40 anos. Eu não me posso esquecer que na primeira concurso extraordinário de vinculação em 2013, uma das nossas colegas contratadas que entrou no quadro, passado 2 meses e meio, atingiu os 70 anos e foi desligada do serviço por limite de idade. Portanto, é assim que as coisas funcionam. E isto hoje é um problema que existe e que está instalado e que se reflete no trabalho das pessoas, na qualidade do ensino e tudo isso, para além de se estar claramente a desperdiçar toda uma geração de jovens que, com outra formação, deveriam estar na escola a dar o seu contributo. Eu, no Conselho Nacional de Educação, deparo-me muitas vezes com as reflexões das pessoas relativamente a que o envelhecimento da profissão docente é um problema. E é, mas dizem isto a alguns como se fossem os professores que se recusam a sair de lá porque querem lá estar até ao fim. De antes era verdade, e já se disse aqui, todos conhecíamos colegas que atingiam a idade da aposentação e diziam: não, mas eu agora no primeiro ciclo quero levar os meninos até ao fim. Mas eu agora também, se for para casa, que se diz, não, eu vou continuar, pois o que se disse. E hoje é verdade. Nós entramos numa escola, numa sala de professores, para ir fazer uma reunião sindical, e o primeiro ajuntamento que nós temos à nossa volta é do pessoal a perguntar se isto da reforma já vai baixar, não é? E, portanto, essa é uma alteração que faz com que a disponibilidade das pessoas seja outra, faz com que a vontade das pessoas seja outra, o empenho das pessoas seja outro, sempre menor do que eram há algum tempo, porque, na verdade, esta é a realidade que temos. E, como eu dizia, se é verdade que não há novos, não há jovens para serem apoiados pelos mais antigos, também é verdade que, mesmo que os houvesse, onde é que os mais antigos tinham, no seu horário, tempo para apoiar os jovens? Porque, na verdade, dissemos ontem, eu estava a ouvir a Ana Virgínia, estava-me a lembrar, a Anabela ainda ontem, na reunião do Ministério, dizia isso. A questão da componente letiva e não letiva não é só de escola para escola ou na mesma escola, é o mesmo professor que a mesma atividade está umas quantas na componente letiva e outras na não letiva, porque esta foi uma das avarias que o Nuno Crato inventou para, de facto, aumentar o horário de trabalho das pessoas. E conseguir que, ao longo destes anos, e, portanto, o stress tem que aumentar naturalmente, e o Tribunal de Contas confirmou, com a auditoria que fez à educação, aquilo que exatamente nós andávamos a dizer há não sei quanto tempo, que durante estes 5 anos, 2010, 2015, o número de alunos nas escolas reduziu-se em 8,2% e o número de professores reduziu-se em 23%. Portanto, isto significa que, se há o dobro da redução a nível dos professores, quer dizer, o triplo da redução, quer dizer que 2/3 dessa redução não tem nada a ver com a justificação habitual. Hoje há menos miúdos, o que é que se pode fazer? Não. 2/3 da redução foram provocados com aumentos de horários, com os mega-agrupamentos, com os mais alunos por turma, com essas coisas todas que não vale a pena porque nós sabemos, mas que resultam numa coisa tão simples como esta. É que muito menos professores têm que fazer o mesmo ou mais do que faziam bastantes mais professores, numa situação em que os alunos são ligeiramente menos e não muito menos também. E, portanto, é natural que a carga de trabalho, do horário, o stress que as pessoas têm quando chegam à escola às 8 da manhã e saem da escola às 11h30 da noite, ainda por cima, no fim de uma reunião absolutamente inútil das muitas que por ali andam, não é? E que, portanto, isto, obviamente, quer dizer, eu até acho e fico surpreendido que só 30% das pessoas tenham acusado problemas de burnout já com alguma gravidade. E mais, nem sequer é verdade, e também se passou por aí, que o burnout seja alguma coisa que hoje o stress apenas atinge os mais velhos. Não, é que os mais novos, quando chegam à profissão, já vão absolutamente com níveis de stress enormes, de stress por não conseguirem uma colocação, de stress por não conseguirem, pelo menos quando conseguem a colocação, ser num sítio mais ou menos próximo, e, portanto, é num nível de precariedade absolutamente desgraçado, e, portanto, isto é durante anos, anos, anos e anos. Há dias, no CNE também, porque o CNE é engraçado, porque eu hoje lia de uma pessoa que é deputada aqui da Assembleia da República, um artigo sobre o que se passou no CNE a propósito da votação sobre a avaliação, e dizia que só 2 votos é que foram contra, o do PCP e o do Bloco de Esquerda. Isto é mentira, foram 4 votos contra e uma abstenção, o do PCP e o da FENPROF, porque o Bloco de Esquerda e outras pessoas que poderiam também iriam, de certo, votar contra, não estavam por motivos pessoais, não podiam estar, mas dizer que
relativamente a isto, aquilo que a senhora disse, também não diz tudo, é que, por exemplo, os representantes do Ministério da Educação no Conselho Nacional de Educação continuam ainda a ser os que foram nomeados pelo Ministro Nuno Crato. Os representantes que lá estão institucionais são ainda todos do outro tempo. E, portanto, as coisas são assim. Mas dizer também que, em relação a esta matéria, e nós iremos com certeza discutir isto, fico bastante satisfeito que haja aqui uma abertura do PSD, porque aquilo que eu ainda hoje li, por exemplo, no Jornal de Notícias, escrito precisamente pela senhora deputada Emília Santos, que aqui esteve, e tive pena que se fosse embora, aliás, só conhecia a senhora deputada Emília Santos olhando para o artigo de hoje, porque não conhecia, que tenha dito, e cujo artigo se chama Educação e Nacional Porreirismo. Este é o nome do artigo, e que desfaz completamente as políticas atuais, associando-as à FENPROF e aos radicais. Eu há dias, numa reunião com o PSD, com o grupo parlamentar, perguntei-lhes até porque é que, a título de insulto, ou como forma de insulto, gostavam de dizer ao Sr. Ministro da Educação e outros, os senhores têm o discurso da FENPROF. Sim, mas o discurso da FENPROF é um discurso normal de quem defende a escola pública, não é nenhuma associação de malfeitores, portanto, ainda que tivesse, seria um discurso que não teria nenhum mal. Mas também lhe disse mais coisas, porque acho que é importante dizer, é que se calhar o grupo parlamentar do PSD, com este discurso, até não está a avaliar bem que isto possa ter até consequências a nível do seu eleitorado, porque nós sabemos que muitos professores são votantes do PSD, são votantes dos partidos do centro, são votantes do PSD, que estão satisfeitos com o facto de acabar a PAC, de acabar a Câmara, de acabar as BCEs, de acabar tudo isso. E, portanto, se é o próprio PSD que se demarca disso e diz isto é as coisas da FENPROF, pode ser que a FENPROF até ganhe alguns associados daquela área. Agora, também pode ser que o PSD perca alguns votos disso, porque, na verdade, são medidas positivas. Porque eu acho, ainda hoje eu li um documento que vai ao Conselho Económico e Social. E o documento que vai ao Conselho Económico e Social, sobre a educação, tem lá aquela conversa que é não se pode andar sempre a mudar e, portanto, tem que haver assim uma espécie de pacto que leva a que as políticas para a educação, aconteça o que acontecer, ganhe quem ganhar, haja que maioria política houver, tem que ser aquelas com aquele rumo. Se deixar a atual equipa ministerial acabar e esta maioria atual aquilo que está a fazer, eu acho bem que não se mude mais o rumo. Mas eu acho que não era bem disso que eles queriam falar. É porque o ministro Nuno Crato e a equipa ministerial anterior foi aquela que em menos tempo mais alterações fez no sistema educativo sem perguntar a ninguém. Ele há 2 anos criou os exames do 4º ano e não perguntou a ninguém, mas agora é um problema, porque eles voltaram a reverteram, ouvimos a palavra, não é? Reverteu-se esse problema, mas agora é uma chatice, devia-se ter perguntado a alguém. Eu lembro-me que o ministro Nuno Crato perguntou sobre a revisão curricular que fez logo quando acabou com a EVT e disse que tinha recebido 1.800 contributos, e isto foi bom. Só que parece que não recebeu nenhum contributo a defender o fim da EVT, mas acabou com a EVT na mesma. Portanto, isto de ouvir muita gente, depois também não quer dizer grande coisa. Isto para dizer que, portanto, nós, sem stress, enquanto professores conscientes de que é preciso defender a escola pública e continuarmos a defender a nossa profissão, sabemos que o sindicalismo, o trabalho sindical, a ação do sindicato, e o sindicato não apenas como os seus dirigentes, mas os professores todos que estão nas escolas, e é inultrapassável que esta federação é a mais representativa deste país, com os seus 50.000 associados, nós sabemos estar na luta quando queremos rejeitar medidas e políticas de que não gostamos, mas ficam a saber que também gostamos de estar na luta e não nos importamos nada, até talvez nos entusiasmemos mais para defender aquilo que achamos bom quando isso está a acontecer. O fim do PET, o fim da PAC, o fim dos exames de 4º e 6º ano, a eliminação das BCE. São medidas que nós lutamos durante anos, nós professores. Nós professores, quer dizer, e agora, quando elas acontecem, cai o Carmo e a Trindade. Mas porquê? Porque já se percebeu que hoje, com a atual maioria parlamentar que resultou das eleições de 4 de outubro, e que há partidos que ainda não meteram na cabeça que foram aqueles resultados, mas foram, não é? E que, portanto, permitiu que haja uma maioria que hoje tem uma visão diferente da sociedade e da escola,
e que entende que investir na escola pública significa retirar de lá aquilo que são motivos de instabilidade e de desconfiança que existiam ali e que nem ninguém ganha nada com eles, e que investir na escola pública não é só dizer na educação deve-se investir, é de facto também fazê-lo, não é? É também fazê-lo. Bom, e então, quando as coisas começam a mudar de rumo, é logo o diabo, porque, ao que parece, há muitos interesses instalados na educação. Desde logo os interesses políticos, daqueles que acham que a escola e os professores só devem servir para transmitir conhecimentos, mas, sobretudo, para garantir a reprodução da sociedade que nós temos, uma sociedade injusta e uma sociedade cheia de desigualdades. Quando a escola sai disso e quando a escola pública acaba com as vias vocacionais no ensino básico, que eram absolutamente segregadoras das crianças novas por aí. Quando a escola pública acaba com os exames, forma de fazer uma primeira seleção para decidir quem eram aqueles que podiam ir ou não continuar os seus estudos nas universidades. Quando a escola pública passa a ter provas de aferição no segundo ano e no quinto e no oitavo, e muito bem, para se perceber antecipadamente, atempadamente, os problemas a resolver e poder ter uma intervenção, isso é um problema, porque dessa intervenção crescem as oportunidades que todos vão ter dentro dessa escola. E nós temos que estar deste lado. E nós temos que estar do lado, que é o lado correto e que a atual maioria tem defendido, que é o lado da escola pública de qualidade, que só essa é que pode garantir uma sociedade para todas. Mas são os interesses políticos, são os interesses financeiros. Há muito dinheiro, muitos milhões que os operadores privados temem em perder com isto tudo que pode estar a acontecer. E são também outros interesses, nomeadamente os interesses dos pequenos poderes instalados nas escolas e que, infelizmente, eu quando ouço alguns diretores a dizer o que dizem, até tenho pena que eles tenham esquecido tão rapidamente que são professores, que se calhar, se tivessem sido escolhidos pelos diretores do tempo deles em que chegaram às escolas, alguns não estavam lá, e, no entanto, eles estão lá pela graduação profissional e são tão ótimos professores da escola que até já são diretores. Mas isso só serviu para eles, não serve para os outros. Sinceramente, eu acho que a gestão menos democrática de que existe já não pode ser. Só pode ter um último golpe, que estava, aliás, no programa de governo do PS e do CDS, que é até tirar de lá os professores da direção e meter lá gestores. E eu penso que os nossos colegas, que hoje são diretores, ainda não perceberam que, se continuarem a ter as atitudes que têm, são eles que vão estar a arranjar a maneira de serem substituídos por outros. Mas, de facto, eu acho que é preciso também lembrarmos aos colegas e deixarmos muitas vezes de justificar as coisas que eles vão fazendo, porque, apesar de tudo, são professores, porque, na verdade, hoje as direções das escolas têm atitudes que nem... E não é esta a equipa ministerial. A anterior equipa ministerial muitas vezes nos dizia: pois, nós também achamos isso mal, mas é autonomia, não nos podemos mexer. E os próprios diretores... eu não posso admitir que um diretor me venha dizer: eu sei escolher os melhores professores para os meus filhos, portanto, sei escolher para os filhos dos outros, eu é que quero escolher os professores. Quer dizer, eles esquecem que as escolas públicas são serviços públicos, que garantem emprego público, a que se tem acesso por concurso público e que, portanto, as pessoas devem todas poder candidatar-se e reclamar quando há ilegalidades. E não pode ser uma coisa do género: eu conheço um amigo e telefone-lhe e vem ele. E acho que ainda não perceberam, mas têm que perceber. E quem diz isso diz outras coisas, como, por exemplo, também garantir que, efetivamente, numa escola pública e numa escola democrática, há respostas que têm que ir sim. Mas eu concluo só para dizer que, independentemente de tudo, e na reunião que tivemos ontem com o Ministério, há coisas interessantes. Por exemplo, os contratos de municipalização irão ser alterados no sentido de tirar de lá tudo o que tem a ver com contratação de professores, tudo o que tem a ver com questões curriculares, pedagógicas, vão ser de lá retirados. Todos os contratos de associação com colégios vão ser revistos aluno a aluno com a origem das moradas para ver se devem manter ou não o contrato. E, portanto, há coisas extremamente interessantes que ali vêm, e acho que há uma coisa que, a partir de agora, nós também temos que começar e continuar a dizer, que é a defesa da escola pública faz-se também com a qualificação. Felizmente a requalificação acabou, e já agora também é bom assinalar que, se não fosse esta maioria, ontem 58 professores deste país tinham passado para a requalificação, ontem, e não passaram. E, portanto, o tempo é de facto diferente, vou só dizer diferente para não confundir com uma campanha eleitoral recente, o tempo é de facto diferente e, portanto, aquilo que nós temos é que contribuir com a nossa luta para que ele continue a fazer a diferença. Sou pena de um dia destes
claro, eles estão aí de faca na liga, como se costuma dizer, para acabar com este rumo, que é efetivamente um rumo que não tem nada a ver com o rumo que a direita lhe deu. Acho que, apesar de tudo, o governo atual nem em todas as áreas está a avançar desta forma. Há áreas onde, enfim, nós podemos até... Estou-me a lembrar, por exemplo, a nível do trabalho, onde, por exemplo, o regime de caducidade dos contratos coletivos de trabalho do privado, não só do ensino, algo que são absolutamente demolidores dos direitos das pessoas, parece não haver até agora grande abertura para resolver isto, mas na área da educação, mas isso se calhar também tem a ver com a grande luta que os professores sempre têm feito e com o grande envolvimento que sempre têm tido, nós temos, e pronto, isto é verdade, conseguido que o diálogo fosse novamente instalado, que a negociação fosse retomada e, sobretudo, porque às vezes o diálogo é o diálogo pelo diálogo e não leva a nada, hoje há medidas que nós podemos dizer que há muito tempo que não víamos acontecerem. E isso deve nos dar mais força, por um lado, para continuarmos a lutar e, sobretudo, mais confiança, por outro lado, para continuarmos a acreditar que é possível também naquilo que defendemos em relação à aposentação, conseguirmos um regime excepcional de aposentação. E, portanto, essa é uma luta que vai continuar e quando for o debate na Assembleia da República, no plenário da petição, era muito importante que muitos professores ocupassem aquelas galerias para mostrarmos que estamos ali presentes e, sobretudo, de olho naqueles que vêm dizer que essa é uma reivindicação justa, mas depois vão levantar o braço a impedir ou a querer impedir que ela vá por diante. Obrigado, colegas. Bem, só mais um bocadinho para vamos terminar. Em primeiro lugar, dizer-vos que quem precisar de um certificado